certeza, a intercessão é uma das orações mais importantes da Bíblia. Foi e é, ainda nos dias de hoje, uma arma que tem salvo muitas pessoas da morte. Segundo o pastor Zaqueu Sampaio, interceder é levar a causa do outro a quem resolve, é declarar amor sem plateia, é gerar proteção sem cobrar por isso, é cuidar sem esperar aplausos. Em Gênesis, no capítulo 18, vemos como a intercessão de um homem seria capaz de salvar uma cidade inteira. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo a mim. Se é assim, não é, sabê-lo-ei. Após a maravilhosa promessa de um filho para Abraão, os três homens, nos quais no vídeo passado interpretando quando sendo o Senhor e dois anjos, se levantaram e olharam para a cidade de Sodoma, pois Deus não havia descido apenas para fazer a promessa de Isaque, mas também para trazer julgamento àquelas cidades pecadoras. Abraão seguia com eles, visto que naquela época era o costume o anfitrião hospedeiro acompanhar seus convidados em sua jornada por um tempo enquanto eles partiam. A pergunta que Deus faz para si mesmo não era uma demonstração de dúvida, pois ele havia descido sabendo do que faria. A pergunta é feita para mostrar a Abraão e a nós que lemos o texto o propósito do Senhor ter chamado Abraão e revelado seus planos. Mais uma vez vemos a exaltação do propósito da família no projeto de Deus. Abraão foi escolhido para abençoar todas as famílias da terra, mas primeiramente abençoando a sua. O mundo na época de Abraão estava totalmente desviado de Deus. A humanidade foi dividida por causa de sua rebelião contra ele e havia passado a criar outros deuses e ídolos. E é aí que surge o propósito de Abraão, que foi chamado do meio dos pagãos para preservar os estatutos e juízos divinos, que continuariam sendo preservados pelos israelitas, descendentes de Abraão, e assim para todo o mundo. Por esta razão, Deus revelou seu julgamento a Sodoma, a Abraão, para que o povo de Israel se lembrasse perpetuamente que Deus também julgaria os ímpios e seria algo que serviria de exemplo para eles. O Senhor revela que havia forte clamor contra Sodoma. Esse clamor poderia ter vindo de anjos, talvez do sangue de suas vítimas, assim como o sangue de Abel clamava por justiça, ou podem ter vindo da própria criação, que foi afetada e clamou contra elas. Deus já sabia o destino de Sodoma, porém só condenaria aquelas cidades com base no conhecimento direto e preciso. Por isso, os dois anjos estavam sendo enviados para lá. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Abraão se aproximou do Senhor para interceder por aquela cidade. A intercessão eficaz é uma questão de nos aproximarmos de Deus para que possamos orar com o seu coração. Como vemos no vídeo anterior, Abraão tinha um caráter bondoso e compassivo, e isso é mostrado aqui, pois ele não intercede somente por Ló, mas por toda a cidade,
pensando haverem mais justos ali. E, segundo o bom caráter de Deus, na visão de Abraão, seria abominação destruir o justo juntamente com o ímpio. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Disse mais Abraão: eis que eu me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 justos para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se, porventura, houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire o Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou ao seu lugar. Podemos perceber que Abraão vai diminuindo o número de pessoas justas, sempre com muito medo e temor de que Deus se ire contra ele. Mas aquele com quem temos que tratar é Deus e não o homem, e Deus se agrada quando é insistido. Após interceder por aquelas cidades, Abraão retornou para o seu lugar. Talvez ele não diminuiu mais o número por medo da ira de Deus, ou talvez ele pensava que houvessem pelo menos 10 justos em Sodoma. Nós vemos que no dia seguinte, Abraão retornará para esse mesmo lugar em que intercedeu por Sodoma para ver o que aconteceu com aquela cidade. O problema é que havia apenas um justo em Sodoma, que era Ló, que foi poupado por Deus. Isto reforça a fala de Abraão no versículo 25: longe de ti destruir o justo com o ímpio. Mas será que foi justa a destruição de Sodoma, Gomorra e das outras cidades da planície, visto que talvez nem conhecessem o Deus de Abraão? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo está explicando que os gentios, mesmo sem conhecerem a lei, têm a sua própria consciência e que é a lei gravada em seu coração. Porém, a gente percebe que os moradores de Sodoma e Gomorra não obedeceram à sua consciência e à lei que Deus colocou em seu coração. Mas quais eram os pecados de Sodoma? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, eu as removi dali. Estas abominações citadas no versículo 50 são a homossexualidade, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Mesmo assim, Deus estava disposto a salvar Sodoma se houvessem pelo menos 10 justos ali, o que ressaltou o poder da intercessão
de Abraão, pois com certeza várias cidades e pessoas já foram salvas pela intercessão dos justos. Por isso, nunca devemos deixar de orar uns pelos outros, tanto pelos justos como pelos ímpios, assim como o profeta Samuel falou a seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito.